Na última década, se tornou muito fácil conseguir o que se quer através de só alguns cliques. A internet fez tudo simples demais, e qualquer um pode usar um computador e alterar a realidade. Uma imensidão de informações está a meramente um clique de distância, ao ponto em que é impossível imaginar a vida sendo diferente. Ainda assim, uma geração atrás, quando as palavras streaming ou torrent não tinham sentido, as pessoas precisavam se encontrar cara a cara para trocar softwares, programas, jogos de cartas e cartuchos. É claro que a maioria desses encontros eram entre grupos de pessoas que trocavam jogos populares entre si, como King's Quest ou Maniac Mansion. Pouquíssimos programadores conseguiam fazer os seus próprios jogos para dividir entre esses círculos, que em troca passariam o jogo adiante se fosse divertido, bem desenhado e independente o suficiente. Esses jogos tinham fama por serem raros artefatos buscados por colecionadores por todo o país. Era o equivalente a um vídeo viral nos anos 80. Lua Pálida, entretanto, nunca havia saído da área da Baía de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam por lá. Todos os computadores que já tinham rodado o jogo eram de lá. Isso aconteceu porque o programador fez pouquíssimas cópias. Lua Pálida era um jogo texto-aventura, no estilo Zork e The Lurking Horror. Foi feito na exata época em que esse estilo estava saindo de moda. Ao iniciar o programa, o jogador era apresentado a uma tela quase vazia, exceto pelo texto: "Você está em uma sala escura. A luz do luar brilha pela janela. Há ouro no canto. Junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando?" E então começa o jogo, que certa vez um escritor de uma fanzine o descreveu como enigmático, sem sentido e totalmente injogável. Ao que o jogo só apresentava os comandos: pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta, ir ao leste. O jogador recebia as seguintes instruções: pegue a sua recompensa. Lua Pálida sorri para você. Você está em uma floresta. Existem 3 caminhos: norte, oeste e leste. Comando? O que rapidamente frustrou os poucos que jogaram o jogo foi o confuso e tiltado comportamento da segunda fase em diante. Somente um dos comandos direcionais era o certo. Por exemplo, nessa fase, o comando para ir em qualquer outra direção que não fosse o norte faria o sistema congelar, fazendo com que fosse obrigatório reiniciar o computador. Adiante, qualquer fase subsequente era somente uma repetição dos comandos anteriores, exceto que eram somente as opções de direção que estavam disponíveis. Ainda pior, os comandos clássicos de qualquer outro jogo de texto-aventura pareciam inúteis. A única ação aceita que não envolvia movimentos era usar o ouro, que ocasionava no jogo mostrando a seguinte mensagem: não aqui. Se clicasse em usar pá, a tela mostrava não agora. E também usar corda, que fazia surgir o texto: você já usou isso. A maior parte de todos os que jogaram o jogo avançaram algumas fases até se enfastiarem com o fato de que precisariam reiniciar o computador o tempo todo e jogar o disco longe, descrevendo a experiência como uma interface porcamente programada. Entretanto, há uma verdade sobre o mundo dos computadores que é imutável. Em qualquer era, algumas pessoas que usam sempre vão ter muito tempo livre à sua disposição. Um jovem rapaz chamado Michael Neves decidiu descobrir se havia mais sobre Lua Pálida do que se podia ver a olho nu. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e muitos cabos de computador desconectados, ele finalmente conseguiu fazer o jogo mostrar um texto diferente. O texto na nova área era: Lua Pálida sorri abertamente. Não há caminhos. Lua Pálida sorri abertamente. O chão é macio. Lua Pálida sorri abertamente. Aqui. Comando? Se passou quase outra hora, até que Neves tropeçasse na combinação apropriada de frases que fariam com que o jogo prosseguisse. Cavar buraco. Descartar ouro. Então, tampar buraco. Isso fazia com que a tela mostrasse: parabéns.
ao que o jogo cessava de receber comandos e fazia o jogador ter que reiniciar o computador mais uma vez. Nevins chegou à conclusão de que os números se referiam a linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam a um ponto na floresta crescente que dominava as adjacências próximas ao parque vulcânico Leysen. Como ele tinha muito mais tempo do que noção de perigo, ele decidiu ir ver o fim de Lua Pálida. No dia seguinte, armado com um mapa, um compasso e uma pá, ele andou pelas trilhas do parque, percebendo, impressionado, como cada curva que ele fazia era exatamente igual às curvas do jogo. Após ter inicialmente se arrependido de ter trazido a ferramenta de escavação como que por instinto, ele acabou se convencendo de que sua jornada, que tinha uma semelhança incrível com a do jogo, poderia levá-lo a encontrar um excêntrico tesouro enterrado. Sem fôlego após muita caminhada em busca das coordenadas, ele se surpreendeu a literalmente tropeçar num monte de terra revirada. Cavando tão animado como ele estava, é de se entender o jeito como ele se jogou para trás, em surpresa quando seus esforços o levaram a se deparar com uma cabeça em início de decomposição de uma garotinha loira. Nevins prontamente passou as informações para as autoridades. A garota foi identificada como Karen Poulsen, 11 anos, dada como perdida para o Departamento de Polícia de São Diego há mais ou menos 1 ano e meio. Esforços foram feitos para encontrar o programador de Lua Pálida, mas os rastros da comunidade de troca de jogos e programas se perdiam e sempre acabavam de volta ao ponto de partida. Colecionadores chegaram a oferecer mais de $6.000 em uma cópia do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi achado.